Olá, meus queridos e minhas queridas! Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Victor Zenolato, roteirista de quadrinhos e arte educador, e esse aqui é o Educa HQcast, isso mesmo, um podcast de educação, quadrinhos e é um trava-língua, né? O podcast com o nome mais difícil que eu já vi. Como vocês sabem, mais um dia aqui, né? Estou entrevistando um educador, um professor, um agente cultural, né? Trago essas pessoas para a gente estar discutindo um pouco sobre quadrinhos, educação e as suas práticas educativas, né? Que envolve quadrinhos. Hoje não é diferente, né? Eu trouxe aqui uma pessoa ilustre, Ju Oliveira. Tudo bom, Ju? Salve, salve! Ai, tudo ótimo! Tudo beleza! Mesmo sendo o Brasil de 2021, assim, sendo professora, mas aí, tamo na luta. Tamo. Ju, vou pedir para você se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho onde você mora, né? Qual que é a sua área de atuação, coisas que você gosta, falar um pouquinho da sua vida, né? Um momento fofoca. Ai, fofocas. E por falar em fofocas, né? Fofoqueira não, historiadora. Eu conto sobre fofoquinhas documentadas. Eu sou formada em História e em Ciências Sociais, né? Sociologia. Já sou professora há 11 anos e atuo exatamente nessas áreas, né? História e Sociologia com Fundamental 2 e Médio. E estou na rede municipal aqui em São Paulo, então sou professora da rede pública. E sou produtora de conteúdo de cultura pop para sites, blogs e, enfim, né? Vídeos, podcasts. Famosinha! E eu Famosinha da apresento alguns internet. programas. Famosinha da internet. E eu apresento alguns programas na Rádio Geek BR. E, assim, tratando de diversos assuntos. Então, na escola, a famosa Proju, ou hashtag Proju, e também pelas internets aí, conhecida, né, como Ju Oliveira, mas meu nome aí é Juliana de Oliveira Silva, então tem aí as minhas credenciais. Ai, muito bacana. Então, Ju, primeira perguntinha aqui que normalmente eu faço para todo mundo que vem, porque eu acho importante a gente traçar, né? Porque como a gente fala de quadrinhos e educação, é bom pensar um pouco como foi quando nós não estávamos no papel de educador, né? Mas sim de aluno, né? Seja na escola, na faculdade, assim. Queria saber um pouquinho se você se lembra, né? Se teve alguma experiência nesse momento na sua vida e como é que foi essa experiência, né? Com que idade você tinha e como é que foram os resultados? Olha, eu sou bem ruim de memória, então realmente da etapa de ensino básico eu realmente não me lembro, né, de nenhuma atividade que envolveu quadrinhos ou algum quadrinho que eu li. Eu sempre fui muito leitora, né, a famosa BFF da tia da biblioteca e, claro, da tia da merenda hoje em dia. Eu sou a amigona dessas duas tias que é sucesso. E eu não recordo desse período de ensino básico, mas já na faculdade, e eu lembro na ocasião da faculdade de História, de um professor que, assim, ele era bem fora da caixinha e propunha uns trabalhos, assim, bem doidos, relacionando coisas muito aleatórias. E o uso de uma HQ foi justamente um desses trabalhos bem, que eu falo aleatórios, mas que a gente acabava, no final das contas, relacionando, né? Era o professor Zeca. Eles pareciam muito com o Capitão Gancho. Aquelas. É bem para ficar bem visual, né? E ele propôs um trabalho com um livro chamado O Dia que Almocei Meu Pai, um livro já com um título que chama muito a atenção. E a relação era com uma das HQs do Asterix e Obelix, né? Então a gente, na época, né, xerocou, teve ali esse acesso por meio dessa cópia, e o livro a gente pegou ali para alugar na universidade, para poder, né, dividir as leituras, entender ali a relação. Eu nem lembro direito ali qual a proposta do trabalho, mas ficou marcado porque era algo muito inusitado, né? Uma HQ com um contexto, um livro com um outro, né, e com um título tão chamativo. Então, de período né, cursando a faculdade, a gente já foi vendo algumas coisas diferentes. E é claro, né, como é uma formação de licenciatura, então a gente já faz algumas propostas durante o curso de planos de aula, né, de propostas e ideias de um futuro, uma futura pesquisa, né, um futuro trabalho em sala de aula com anos iniciais, anos finais, ensino médio, como que seria.
Então a gente já vai imaginando, né? Eu, como uma grande admiradora da cultura pop, nerd, geek e tudo mais, então eu sempre ia pensando, né? Você assiste um filme, você assiste uma série, você acompanha uma HQ, conversa com alguém sobre alguns heróis, né? Toda essa realidade, joga ali um game e sempre vai indicando. E essa é uma marca registrada minha, assim, de vários alunos e alunas, né? Ou ex-alunos, ex-alunas, ex-alunos, que geralmente vêm ali e falam: olha, eu lembro daquele filme quando você indicou, quando você pediu um trabalho que envolveu, né, aquele documentário, aquela série, aquela história em quadrinhos, aquele game. E isso, assim, é o que me deixa mais feliz. Ai, com certeza, né? Tá dando dinheiro aí pros streams, né, aquelas. Queria que viesse mais para mim, mas em especial de ter essa marca, né, de alguém que vai sempre relacionar com outros conteúdos. E, de certa forma, isso também, com certeza, é uma marca de outras pessoas que foram deixando em mim. Então, o que me dizem, né, e a parte assim, eu não tenho memória de infância, então o que eu ouvi, né, dos meus pais, né, tanto da minha mãe, que é educadora de Fundamental 1, quanto do meu pai, é que eu aprendi a ler aos 4, 5 anos por aí com gibis Turma da Mônica. Mas, assim, não vou confirmar, né? Não nego nem confirmo. Mas se é a palavra deles, a gente, né, acredita um pouco. E é muito interessante, né? Porque eu não acabo não comentando isso tanto porque eu sou um abandonador de faculdade de história, né? A minha primeira formação foi história, acabei saindo, né? Por questões financeiras e tal. E quando eu voltar a estudar, acredito que talvez eu vá até para uma outra área, né? Talvez pedagogia, alguma coisa voltada para comunicação. Mas eu ainda carrego um pouquinho isso na minha veia. E é muito forte, né? Como que o quadrinho debate, né? Questões históricas tanto contemporâneas à época que era produzido, né? Inclusive eu tive um podcast aqui com o Felipe Garcia, onde nós falamos um pouquinho sobre os quadrinhos do Capitão América, que fala, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, mas também o Sim. quadrinho do Tintin, né, que fala sobre o imperialismo francês com questões coloniais do Congo, né, que é terrível e, né, muitas questões ali para se discutir, questões complicadas. E tá sempre acompanhando, né? Então eu acho que acaba sendo uma área que você tem muitas possibilidades de agir, né? Eu gravo os vídeos Exatamente. falando de quadrinhos e áreas de conhecimento, e história foi tipo, poxa, tem tanta coisa, sabe? Que eu fiquei confuso até tipo, o que eu escolho de tanto aqui, né? Enquanto em outras áreas eu percebo que isso é um pouco mais difícil, assim, né? Até Acho que porque... história e literatura, né? Hoje em dia tem algumas versões de clássicos da literatura em quadrinhos, né? Versões que eles vão adaptando, ou mesmo ali no teatro, né? Então, grandes obras, né? As clássicas. Então, acho que são conteúdos que chamam mais atenção e que vão ter maior correlação, mas fica o desafio aí, né? Para as áreas de exatas ou biológicas. Eu acho que Com biológicas também certeza. tem alguns formatos de manuais, né? Ou mesmo que nem algumas histórias em quadrinhos que são distribuídas por instituições públicas, né? Às vezes algum tipo de ministério, não vou dizer o Ministério da Saúde, o Mistério da Saúde de 2021, mas Verdade. era comum, né? O Ministério da Saúde fazer uma distribuição de um quadrinho, seja com Turma da Mônica, ou seja com Zé Gotinha, mas falando sobre questões de vacinação, questões de saúde e higiene. Então também é uma grande alternativa, né, de saúde pública. Com certeza, com certeza. E o quadrinho ele tem esse caráter explicativo muito forte, né? Tanto que Sim. quando você vai num avião, já dizia o Scott McCloud no Desenhando Quadrinhos, as coisas, muitas delas são explicadas através da linguagem dos quadrinhos, né? Porque ele tem esse caráter comunicativo. E, e é muito louco, né? Pensar que todas as áreas podem absorver isso. E, inclusive, né, a grande coisa que me move, assim, a gravar esses podcasts é trazer pessoas de áreas diferentes, né? Por exemplo, já recebi 2 artistas, né, que foi o Felipe Garcia, Vivi Melancia. Agora estou recebendo 2 historiadores, né? O Alan Nardi, do Alan Books, e agora você. E daí quero trazer biólogos, químicos. E para mostrar que existem muitas possibilidades, é uma linguagem muito rica, né? E você, como uma já leitora de quadrinhos, gostaria que você falasse um pouquinho ou da sua primeira experiência com quadrinhos na educação, né? Ou se teve alguma que foi muito marcante, assim, né? E como é que foi essa experiência?
né? Com que idade, né? Qual o público que você aplicou? Você disse que hoje é da área das escolas municipais, né? Se eram com os mais pequenininhos, maiores, e como é que foram os resultados? Eu moro aqui no Capão Redondo e também sempre atuei aqui, né? Então todas as escolas que eu trabalhei foram também aqui na Zona Sul de São Paulo, capital. Então a gente, né, tem algumas limitações, mas algumas facilidades, né? Já que o quadrinho ele é um recurso mais utilizado justamente por ser mais didático. Então, nas ocasiões, né, tanto em escola particular quanto na rede pública, que eu vi a utilização do quadrinho como um meio de avaliar, né, diferente daquela avaliação, semana de provas, trabalhos e pesquisas, aquela coisa mais desgastante, né, para o aluno, né, e até um pouco maçante, mas é aquela ideia, né, na minha época era ir numa biblioteca, pesquisar, hoje em dia você já tem tudo na internet. Então, a maneira de você fixar o conteúdo pode ser com a estratégia do quadrinho, né? Então, as grandes memórias ali, lembranças, né, que eu tenho, elas envolvem, inclusive, outros profissionais, outras profissionais, em especial de história, né, ali, colegas de trabalho que me marcaram ali com uma ou outra atividade realizada com as histórias em quadrinhos que os alunos produziram. E uma outra ocasião também de uma pesquisadora em quadrinhos ter visitado a minha escola, ter conversado com os alunos em 2019 e alguns deles trazerem a história em quadrinho que eles fizeram para que ela autografasse. Isso para mim foi demais. E aí eu vou explicar com mais detalhes agora, né? A primeira professora que eu lembro assim com bastante carinho é uma professora de Fundamental 2, que trabalhava na mesma escola que eu até o ano passado, a professora Renata, e ela pediu para os alunos do 6º ano fazerem uma HQ sobre o Chico Rei, que não é um personagem comum para os livros de história, mesmo fazendo ali, 18 anos da 10.639, né? Então tem a obrigatoriedade de se tratar ali assuntos de cultura africana, afro-brasileira, indígena, mas é um personagem que não é tão comentado. Então, a partir das aulas em sala, das pesquisas realizadas em sala, os alunos produziram uma HQ de Chico Rei e ficou fantástico. Porque 6º ano, por mais que a gente a gente, professor, faz um monte de piadinha, né? 6º ano, 5ª série, que é desgastante Sim. e tal, mas eles têm um afeto pela gente, eles têm um senso ali, não só de humor, porque a 5ª série tem medo de morrer, mas também uma sagacidade, eles têm um pensamento acelerado, então a gente tem que estar acompanhando tudo isso. Então a gente propõe algo para eles e eles já estão a 1000. Mesmo, professora, mas é um bonequinho de palitinho, tá ótimo. É um começo. E se a gente fizesse como uma viagem no tempo, que não sei... Então, sempre quando se propõe algo para essas turmas, né, esse segmento de 6º ano no ano, né, essas turmas de 6º ano no ano, é algo sensacional, porque eles viajam junto com a gente, né? E claro, né, se eles sentem que é um ambiente aberto para isso. Então o quadrinho ele possibilita, ele é uma linguagem que ela possibilita essa viagem no tempo, esses superpoderes. Uma outra professora aí, já no ensino médio, professora Dalvina, também de história, uma colega muito querida, foi uma HQ de Revolução Francesa. Então também era para fixação do conteúdo, era um trabalho bimestral, que fazia parte de vários outros conhecimentos, então de cada um dos conteúdos ela solicitou ali de alguma forma, ela sempre trabalhou bastante com mapa mental e mapa conceitual, e isso para ensino médio, né, e já prestes a estar ali nos cursinhos pré-vestibulares, ou mesmo ali para os vestibulares, isso é sensacional, porque já direciona esse pensamento, já direciona essa criatividade, já direciona essa relação com situações do agora, que eu acho que os quadrinhos eles conseguem atingir esse objetivo muito bem, sabe? E também sendo ali uma forma de avaliar. E da mesma forma, né, eu solicitei uma atividade mais simples para que eles fizessem, para que esses alunos, essas alunas fizessem uma HQ virtual. Hoje em dia existem alguns recursos. Inclusive, eu lembro que na época tiveram recursos até de Turma da Mônica mesmo, de você montar o quadrinho, colocar ali o fundo, a cor, qual o personagem, o balãozinho ali de fala ou de pensamento, e acontecer essa explicação, uma explicação sobre um conteúdo. Em algumas vezes, pode ser sim,
aquele copia e cola de o que foi a Revolução, né, aquela X, né, que aí a gente pode pensar em várias. O que foi a guerra, né, a gente pode pensar em várias. E que eles possam explicar dessa forma, né, dessa maneira que atinge melhor o objetivo, que trabalha mais ali a criatividade. E aí, como eu tinha mencionado, né, a escola que eu trabalho até hoje, né, de 2019 até hoje, é a MF Modesta Scagliuzzi. Fica aqui no Campo Limpo, perto do metrô do Campo Limpo também. E houve, né, a oportunidade, né, pré-pandemia, de convidar a pesquisadora e também historiadora Laluna Machado, que ela é uma especialista em Batman, né, considerada até pelo Pedro Bial, achei isso máximo. Falei, nossa, olha só quem veio na nossa escola, uma das maiores pesquisadoras de Batman do Brasil. Os alunos ficaram assim, polvorosa. E ela veio para falar para os 6º e 7º anos sobre um debate sobre meritocracia, relacionando Batman e Homem-Aranha, e no caso dos 8º e 9º anos, a história HQ, né, a história em quadrinhos num geral, e a Segunda Guerra Mundial, né, uma área de estudo dela tendo a ver com Batman, a série de 1942, Capitão América, né, como até você mesmo mencionou, os esforços de guerra, né, que estavam presentes até em HQs de Disney e tudo mais, né, e outros heróis, e foi sensacional. Ao final, né, da palestra que aconteceu para os 6º e 7º anos, um grupo do 7º ano C na época, hoje em dia já é o 9º C, veio com uma história em quadrinhos que eles tinham produzido, de uma disciplina, e que falava ali de algumas situações de super-heróis, de uma equipe, assim como a gente pensa ali a questão dos Vingadores ou Liga da Justiça, e no final da HQ eles pediram para que aquela aluna fizesse ali um autógrafo. Eu achei aquilo demais. E uma grande surpresa, e até mesmo uma surpresa assim, muito, né, muito carinhosa que eu tenho, é da aluna ter ficado tão feliz de ter na minha escola, além da sala de leitura, né, que seria como uma biblioteca, ter um espaço de gibiteca. E aí eu tenho um projeto futuro, assim, bem do meu coraçãozinho, de ampliar essa questão de gibiteca pelo bairro, né? Não só dentro do ambiente escolar, mas para a comunidade, né? Para a comunidade escolar, que a gente chama, né? Todo mundo que está ali ao redor dessa escola, e formar essa colaboração. Então, tem algumas pessoas que já começaram a entrar em contato comigo para essas doações, né? Uma das pessoas é o Renatinho Santos de Santos, que já entrou em contato aí para fazer algumas doações de HQs, e eu agradeço muito. Já comecei a mobilizar ali o pessoal da escola, o pessoal da comunidade escolar, para a gente ver um espaço. E mesmo em meio à pandemia, a gente sabe que ainda não é possível, né, fazer o empréstimo, ou mesmo ter lugares, né, que aconteçam essas reuniões presenciais, ou esses encontros, né, porque Gibiteca é um lugar de encontros, né? Então a gente vai pensando, vai planejando, vai tendo mais tempo, e a experiência, né, com história em quadrinhos, ela é sempre de boas indicações. Então, quando eu falo sobre as influências que as HQs elas exercem aos alunos, aos familiares, à própria comunidade escolar, aos colegas professores, né? Quando a gente amplia esse estudo, esse espaço acadêmico e de pesquisas, para aquilo que na prática no chão da escola a gente já está fazendo, a gente já vê os nossos colegas fazendo. Então, a minha colega de língua portuguesa, a professora Silkia, ela desenvolve um trabalho muito legal com os 6º anos, com a linguagem dos quadrinhos, com os balões de fala, né? Então, cada balão vai ter um formato, porque tem a ver com um tipo de linguagem, ou mesmo as expressões dos personagens, e aí, né, entrando com toda uma questão das emoções, do roteiro, porque você também precisa construir um roteiro, entender melhor essa história. Então, ela usa ali como base, né, as histórias em quadrinhos já existentes, mas que vai compreender algo ainda mais. Então, quando eu vou falar em alguns eventos, ou mesmo nessas participações, que nem essa especial aqui no nosso podcast, é justamente para, assim, exaltar, enaltecer o trabalho das professoras e professores, das pessoas que trabalham ali com educação e acabam colocando a história em quadrinhos como uma das ferramentas. É uma ferramenta muito valiosa, muito útil, e que a gente precisa ter sempre aquele cuidado, porque elas também vão estar demonstrando aquilo que esses alunos, essas alunas, eles sentem. Então, o roteiro, a narrativa, a condução da história,
a maneira que se desenha, as cores que se utiliza. Então, é uma responsabilidade também nossa, porque às vezes, né, parece ser uma produção deles descompromissada, mas na verdade isso exigiu muito deles. Então, a primeira atividade no ano, né, eu lembro que em outra escola municipal, a MF Euclides da Cunha, também aqui no Capão Redondo, eu tinha desenvolvido com todas as turmas, né, na primeira semana de aula, até para entender melhor como são as turmas e conversar com eles sobre. Não que fosse uma HQ, mas que se baseando nas HQs de super-heróis e filmes de super-heróis, que eles se vissem como super-heróis e super-heroínas e quais seriam seus superpoderes. E assim, é bem complicado a gente ver que a maioria respondia que o superpoder que queria ter era conseguir passar de ano. Era conseguir ajudar a família, sabe? Entre outras situações, assim, claro, né, mais... envolvendo mais questões de dinheiro, ser muito rico, enfim, né? Ou outras situações muito mais tristes, né? De questões internas, familiares. Então, assim, a partir do momento que eu, enquanto professora, eu solicito uma atividade que envolva HQ, que envolva a produção que esses alunos façam, que essas alunas façam, eu também preciso lidar com, né, o ônus e o bônus, né? Então, eu preciso entender que essa produção também está apontando algo. Né? Então, o que essa produção de primeira semana de aula me mostrou? Que eu não vou divulgar nada disso para nenhuma outra pessoa, nenhum outro meio, né? Vou fotografar, olha que respostas lindas, tá aqui o nome, a série, a escola e tudo mais. Não, é algo ali interno. E que se eu percebo que a partir dessa escrita ou desse desenho, a criança ou adolescente quis me apontar uma situação que está acontecendo, a quem eu preciso direcionar? Eu preciso tornar pública essa situação? Não. Eu preciso conversar com esse superior, essa superior, alguém da gestão. Eu preciso entender melhor, né? Eu não tenho a formação em psicologia. Então, existem algumas atividades que a gente propõe que podem ser grandes gatilhos. Então, uma produção de HQ que envolva um conhecimento da área, né, ali específico, algo que você consiga direcionar, é muito melhor. É uma coisa, né? É que nem aquela famosa, né, anedota de escola, né? Diga o que você entendeu do assunto. Nada. Ué, ela também não entendeu nada. Eu vou colocar que tá errado? É o famoso, e tá errado? Não tá. Então eu preciso redirecionar minha pergunta. O que você achou do conteúdo? Achei um lixo. Eu vou dizer que tá errado? Não tá. Pra essa pessoa não foi legal, não acrescentou nada. Então, eu como professora, que sou adulta da situação, né? Eu preciso me munir desses recursos, dessas ferramentas, e assim como a gente diz, né? Se a HQ ela é uma ferramenta, ela vai ter um uso correto. Então, que nem, sei lá, eu preciso colocar um prego na parede para pôr ali um quadro. E eu vou usar uma ferramenta adequada. Mesmo que o brasileiro seja o grande mestre de todas as gambiarras, mas não vai ser uma flor que eu vou conseguir pregar ali um prego na parede, né? Já vai ser um outro recurso, uma outra ferramenta e, de preferência, uma ferramenta adequada para atingir o meu objetivo com maior sucesso. Então fica ali a minha indicação, né? Além de todas essas questões ali de boas lembranças, né? De colegas, de escolas, de alunos, alunas, de pessoas que mudaram e mudarão a minha vida, porque eu amo muito o que eu faço, né? E essa indicação, né, sobre essa responsabilidade que a gente tem também ao pedir, ao solicitar um tipo de trabalho desses, né? Eu não vou estar, eu, enquanto professora de história, não vou estar avaliando a obra de arte, o desenho, ou vou estar colocando um foco maior no desenvolvimento ali da língua portuguesa, mas eu posso desenvolver um trabalho interdisciplinar, transdisciplinar, que envolva esses outros professores, que a gente possa avaliar de uma maneira mais global, né? Então, o outro professor ou professora que vai ter a ver com a área de artes, a ver com a área de literatura, língua portuguesa, gramática. Então, são pessoas que são meus aliados, né? Então, esse tipo de trabalho, ele precisa ser desenvolvido com esses aliados, né? Para ser uma ferramenta mais útil. Com certeza, com certeza. E tem uma questão também que quando você
pede, acho que voluntário ou involuntariamente, todo mundo que, né, vai compor alguma coisa artística acaba se utilizando da sua vivência, das suas experiências, né? Então muita coisa sai. Eu, enquanto roteirista, Sim. percebo, tipo, nossa, eu fiz isso e, tipo, às vezes eu reflito na minha vida, eu falo, nossa, isso deve ter a ver com isso, tal, porque eu faço terapia também, né? Isso acaba sendo bom. Então, muito da minha questão terapêutica, eu acabo discutindo Sim. as histórias que eu crio, né? E não é à toa que terapia infantil se utiliza muito do desenho, né? Porque através das expressões artísticas a gente consegue colocar muita coisa para fora. Então, realmente é uma questão de responsabilidade muito grande, né? Que o professor, Uhum. mais nesse caso específico, né? Direcionado para essa questão interna do que para uma história que fale sobre Revolução Francesa, como foi o caso, né? Não que na história Aham. da Revolução Francesa também não tenha. Sim. É bom pensar nisso também, né? Igual você comentou, vai ter também, sempre tem, só que de formas diferentes, né? Então é realmente bem importante esse ponto que você colocou e também um ponto que, dependendo das idades, né? Eu acho que o quadrinho, uma das potências que acaba tendo é que, meu, você tá tipo sentado. Eu imagino que você também, Ju, mas quando eu tava na escola, eu não queria estar ali. Eu não queria estar numa sala Como fechada, numa dizem os cadeira em meus cima. alunos, e eu concordo plenamente com eles, professora, a hora da merenda é a segunda melhor hora na escola, porque a primeira delas é ir embora. Eu falei, olha, gente, errado vocês não estão, não, porque eu Exato. acho o mesmo. Merendar é ótimo, ir embora também. Por mais que eu ame muito a escola, no sentido do afeto, do conhecimento, da troca, mas o estar 5 horas sentado, sentada, e precisar desenvolver ali uns conhecimentos cada hora, cada 45 minutos, né? No caso dos Fundamental 2 e média, né? A cada 45, 50 minutos você está ali desenvolvendo questões de uma área do conhecimento, que algumas delas você tem maior habilidade, gosta mais ali do professor ou da professora, em algumas outras é totalmente o contrário. Né? Sim. Então, o que tem de aluno que. Olha, e não julgo, né? O que tem de aluno que sai para dar aquela passeada, para beber aquela água, para ajudar a tia da limpeza em A alguma coisa. lavar. Ah, tá bom. A lavar Aquele ali, né? O meme, né? passo, a Daquele escada. cara. Ah, onde é que tá o Jorginho? O Jorginho ajudando a tia da limpeza a lavar. Sempre. Né? Ou às vezes trocando uma ideia com a tia da merenda. Então, assim, tudo isso também é escola, tudo isso também é educação. Eu percebi muito mais na rede pública, nessa rede de colaboração, do que necessariamente na particular, né? Não só para, ao invés de ser a merenda, né? Que aí né, esse lanche coletivo, é um espaço de uma cantina que custa caríssimo sempre, né? Coxinha ou xerox, que você não vai ter esse acesso, que é mais uma barreira para dividir, né? Sendo uma pessoa que estudou em escola particular com bolsa, porque minha mãe trabalhava na mesma escola, então existe essa barreira. Quem que Uhum. recebe o dinheirinho do pai, da mãe, né, que já tem uma estrutura também, né, familiar, financeira e tal, para você comprar o lanche, né? Ou que você tem uma cobrança muito maior sobre a sua escolha de profissão, né? Ser aquela determinada porque vai ganhar dinheiro. E aí, por exemplo, um filho de uma colega de trabalho, né? Queria fazer história. E a mãe, meu Deus, eu não consigo. Eu já sou professora, ele não sabe o que eu sofro. Eu falei, então, amiga, você lembra que ela também trabalhou com a minha mãe, para ver, né, há bastante tempo. Ela trabalhou com a minha mãe e trabalhou comigo. Falei assim, você lembra quando minha mãe ficou doida assim também porque eu queria fazer história? E é o que eu amo fazer. Eu sei que a gente não vai receber muito. Eu sei que a gente vai se desgastar e ficar lá corrigindo, sabe, perder feriados e fins de semana, fechando nota, corrigindo trabalho, mas é o que a gente ama. Então, se para ele é uma coisa assim prazerosa, é uma coisa que são buscas, né? A nossa escolha profissional, ela também é uma busca. Ela também faz parte do nosso processo terapêutico. Então, no caso de um historiador, ele vai buscar essas respostas, vai entender a sua ancestralidade, ou Uhum. mesmo entender o meio que o rodeia. E os quadrinhos, a leitura dos quadrinhos, ou mesmo o trabalho com os quadrinhos, ele também vai desenvolver esse senso crítico, essa análise da realidade e até mesmo e principalmente o autoconhecimento. Então existem alguns quadrinhos que vão tratar de questões emocionais ou questões de relacionamento, ou mesmo quando a gente percebe hoje em dia, né, nos filmes, mas que são quadrinhos que provavelmente retrataram essas questões há mais tempo, né? Então quando a gente vê
as questões que envolvem, as questões éticas e morais que envolvem aquele herói ou heroína, né, o vilão ou a vilã e toda aquela narrativa, e quando a gente aplica isso para nossa vida. E tem muita gente que ainda diz, né, que nem aquela época lá do não sei o que do Inocente lá, Sedução do Inocente, acho que era, né, aquele rolê que todo mundo começou a achar que quadrinho era coisa de criança, quadrinho deixava o povo sim. meio doido, meio Da burro, sei lá, década de meio... 50, né? Tem o psicanálise, o É, psicanalista lá, esqueci o nome doido aí. dele. Ele que é Bom, doido. mas quem estiver vendo esse podcast aqui vai estar vendo ele na imagem com o nomezinho bonitinho. Esto. E a partir disso que a galera começou a vir com esse papo. E ainda hoje a gente ouve sobre o nerd, a pessoa que gosta de quadrinho, esse pessoal aí das séries, dos super-heróis, esse pessoal de videogame. Então ainda existe no meio acadêmico, no meio ali nas salas dos professores, o ambiente tóxico da porra. Opa, não pode falar palavra. Pode, fica à vontade. Aqui já ambiente xingaram o tóxico. Bolsonaro também, Que pode, não tem ambiente problema. tóxico. Catapimbas! E que aí a gente ouve uns negócios, mas fulano, mas só que lá só lê quadrinho, só fica lá prestando atenção nisso, só fica viajando, só fica falando de game. E que tal a gente adaptar isso pra eles, né? Porque se só fala de game, né? Tem muita gente que com essa história de Twitch veio com um papo de falar assim: Ju, você já dá aula há muito tempo, gosta de dar aula e gosta de jogar videogame, por que você não faz os dois ao mesmo tempo no canal da Twitch? Eu estou seriamente pensando nisso. Porque 11 anos dando aula, se aperta o play aqui na professora, eu já conto várias fofocas documentadas. E eu gosto de jogar videogame, então assim, é uma ferramenta. Mas eu sei que para outros professores, que até mesmo o ensino híbrido, o ensino, né, online, tem sido um grande desafio, para eles é mais complexo. Então precisa ter a gente que já está ali mais adiantado, né, nessas questões de barreira ou letramento digital, né, o que vai ser difícil, o que vai ser mais fácil, o que eu consigo aprender, o que os alunos estão me ensinando, ter essa ideia também da troca, né? E eu sempre indico, né? Até comentei antes, mas aí reafirmo, né? Eu sempre indico, coloco hashtag Fica a Dica e indico filme, indico série, indico HQ. E como eu não sou tanto da música, os alunos me indicam clipe, me indicam alguma música de K-pop, aí me falam um pouco da tradução, ou anime, né? Não sou tanto assim do anime, mas indicam algum tipo de anime, então algo de alguma outra cultura que vai trazer também, né? Vai ter alguns pontos, né? De cruzamento, né? De encruzilhadas, né? De vários caminhos que vão se conectar aos nossos, né? Com a nossa cultura ou com o aprendizado ali que a gente está tendo. E ter essa dimensão de que todo aluno está ali, repleto de conhecimento, e que a gente não está num pedestal do saber, a gente está igual, né? Em vários ambientes, né? E quando principalmente a gente vai para esses espaços dos grandes mestres e doutores do saber, que, nossa, né? Enfim, né? E aí você fala assim, poxa, quem sou eu na fila do pão? E isso é mais um fator de distanciamento do chão da escola com esses espaços. Porque os caras desses espaços aí, quero tacar fogo em tudo, né? Pode tacar. Os caras desses espaços aí, eles agem de uma maneira que é muito complicada, porque a gente no chão de escola é só o objeto de estudo para eles. Você viu naquela escola, na periferia, o que é que acontece, blá, 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 blá. E eles voltam lá para falar disso e dizer que deram vez e voz para nós. Opa, meu consagrado, você não deu nem a escuta. Então, assim, enfia, sabe? E enfia ali, né, naquele templo do saber, todas as suas pesquisas, seus livros, suas teses, suas dissertações, põe lá nas bibliotecas desses grandes centros, publica nas internet, e a gente está trabalhando ali muitas vezes. Não é que a gente tá trabalhando de uma maneira escondida ou tá trabalhando sigilosamente, mas a gente não divulga. Claro, a gente não tem nem tempo para isso, nem saúde para isso. Como é que vai ter esse trabalho intelectual mesmo, né? De fazer uma escrita sobre a sua experiência. É porque existe não é que tipo, nossa, essas produções intelectuais são uma merda. Não é isso, né? Muito pelo contrário, é necessário ter esse tipo de pesquisa e análise. Tem que ter a conexão disso. Tem que ter a conexão, exatamente. É muito desconectado. E só um pontinho que eu também queria levantar, que eu acho que pode ser interessante, é que essa questão também do aluno querer o videogame
o quadrinho ou alguma coisa dentro da sala de aula, devia ser tipo uma coisa assim pra impulsionar mesmo, porque, mano, todo mundo quer estar fora dali. Eu acho que uma produção, pensar um pouco nisso, você vai Sim. tirar um pouco, né, a cabeça dali daquele lugar, né? Você vai tipo, poxa, vai estar fazendo um quadrinho, você vai estar desenhando uma paisagem, você vai Sim. pesquisar um pouco sobre aquela paisagem, né? Então, é uma forma também, não de escape, eu nem gosto desse termo, mas de se apropriar, né, desse estudo que é necessário também para se, né, fazer o Exatamente. seu quadrinho. Exatamente. Às vezes é ir para um outro espaço da escola, um espaço aberto, que eles Uhum. já sentem assim uma enorme diferença e forma memórias positivas, né, do próprio ambiente escolar, da experiência que foi naquela aula, não estar dentro daquele espaço, sentar na cadeira, ficar ali em fileiras, toda aquela estrutura, né, prisional, já dizia Foucault, né, e ir para um outro ambiente e produzir um outro tipo de trabalho, de avaliação, de fixação de conteúdo. Então, tudo isso é muito conectado, né? E nesses trabalhos que a gente faz, então eu falo de tacar fogo porque a gente do chão de escola é desvalorizado por todo mundo. E esses grandes estudos, eles não chegam até nós. E a gente também não chega a esses grandes estudos. Então, assim, como uma pessoa que, além de educadora, né, além de professora, eu também quero, né, tá ali nesse meio da pesquisa, é justamente com esse objetivo, com essa intenção de chegar ali, enfim, sofrer o que provavelmente vou ainda sofrer com um futuro mestrado aí que envolva quadrinhos, que envolva educação, e possa em outros momentos falar assim, gente, mas tem muito professor, muita professora que já está fazendo isso. Uhum. Já não é a invenção da roda. É uma coisa que já está ali, sabe, há muito mais tempo. Trabalhos sendo desenvolvidos e não estão sendo publicados em rede social. Hoje em dia ainda tem um ou outro, né, que a gente tem ali a publicação, ou tem alguém ali mais, né, mais à frente, né, que divulga. Os professores são influencer há muito tempo. Então não é eu colocar entre os meus títulos e nomeações da internet, né, a professora influencer, né? Os professores, todo professor é influencer. Então assim, Sim. a gente já tá ali trocando boas ideias, falando de leituras, de estudos, dando indicações de HQs. Hoje em dia, eu vou dar o exemplo da Prefeitura de São Paulo, né? Que é onde eu atuo agora. Eles têm um projeto chamado Minha Biblioteca, onde eles, além de as escolas, além de receberem vários livros, né, para o seu acervo, né, para a sua sala de leitura, né, para a sua biblioteca, também existem livros que são entregues aos alunos. E hoje em dia tem uma quantidade maior, tanto para Fundamental 1, 2, EJA, ensino médio, de quadrinhos ou adaptações em quadrinhos. Então isso já é resultado de, com certeza, um enorme movimento. Já existem Uhum. professores fazendo formações que envolvem a produção dos quadrinhos, existem algumas formações de curso de extensão sobre quadrinhos e educação, como, por exemplo, da Fundação Demócrito Rocha. Então, vale super a pena pesquisar sobre esse curso, que envolve os quadrinhos, a educação, né, as diversas formas ali. E foi um curso que eu fiz há mais tempo e que foi fantástico. Eu já trabalhava com quadrinhos, mas sem todo um conhecimento de todo esse histórico. E são pessoas assim muito qualificadas que estão ali com uma linguagem acessível para tratar de situações que a gente, professor, educador, vai vivenciar e aquilo que a gente pode aplicar, propostas, né, para a gente poder aplicar na nossa rotina. E aí fica a grande indicação, né, de um curso, uma formação que tem a ver com isso, inclusive para professores e educadores, as pessoas mais diversas que tenham essa curiosidade. Sim, é importante, né? Formação, e você também trouxe uma questão sobre a dificuldade do professor, né? Principalmente para aqueles que já são mais das antigas, de se estabelecer contato com as tecnologias e tal. Então, formação Verdade. sempre é bem-vindo, né? E partindo agora quase para a reta final, você falou um pouquinho sobre a questão de ser influencer também, né? Você é super famosíssima aí, né? Quem sou eu na fila do pão? Mas isso acaba, tipo, influenciando, você percebe que
isso acaba, tipo, os seus alunos vendo também, falando, nossa, professora, não sei o que, vi tal coisa. Eles têm um contato bacana contigo, porque eu vejo isso uma coisa bem interessante, né, de se pensar também. No sentido de ser algo para incentivar, né? Tive agora, né, o último podcast foi com o Alan, e ele também, né, faz resenha de quadrinhos, né, tem um canal no Instagram, né, fala sobre várias coisas. E você percebe esse movimento também, você como produtora de conteúdo? Eu percebo entre esses alunos, ex-alunos, alunas, ex-alunas, alunos, ex-alunos, né, de acompanhar o meu trabalho, e em especial quando são trabalhos desenvolvidos aqui pela nossa quebrada, né? Então, as atividades do Sesc Campo Limpo, que é bem próximo, eu digo que é o quintal quase de casa, elas são todas gratuitas e eu já participei em algumas ocasiões falando sobre o filme Pantera Negra e na sequência passou o filme, ou mesmo quando houve a apresentação de Superman 2 e eu falei sobre a trilha sonora, né, enquanto passava o filme tinha trilha sonora ao vivo e eu falei tanto sobre a trilha sonora quanto também sobre os quadrinhos e a figura dele, né, e todas as situações, e em especial, assim, né, com um brilho nos olhos que vocês não conseguem ver agora, mas sintam esse brilho nos olhos do meu falar sorrindo do Perifacon de 2019. Né? Aconteceu na Fábrica de Cultura do Capão Redondo. Foi um ano que eu já tinha, né, contato com vários professores, alunos também da região e da rede pública. Já tinha dado aula também ali bem próximo. E ver esses ex-alunos, esses alunos, essas crianças, né, ali passeando em todos os andares, participando da feira de quadrinhos, pensando ali, né, em diversos futuros. Então, isso, assim, brilha muito meus olhos. E, provavelmente, né, eu até pesquise sobre isso, falei, né, de quem sabe um futuro mestrado, pesquise justamente, né, a influência do Perifacon, né, desse evento, e como que a gente pode pensar em mais políticas públicas de feiras de quadrinhos nas quebradas, né? Aconteceria o Perifacon no ano passado na Zona Leste, em Cidade de Tiradentes, acabou não ocorrendo pela situação da pandemia, Sim. né? Então tudo foi ali de maneira virtual e em outros espaços, né? Com outras mesas de debate. Mas além de eles, né, esses alunos, né, eles serem os meus maiores fãs, pessoas que estão ali falando, ah lá, minha professora, então ser reconhecido não só por saberem o meu nome, mas em especial pelo trabalho que eu desenvolvo. E como, né, assim, não só desse trabalho, nossa, ela manja das coisas, nossa, ela é, sei lá, né, tem o cabelo colorido, ai, nossa, ela, né, mas em especial de saber de memórias afetivas, situações de algo que aprendeu, de uma conversa que eu tive num dia mais difícil, né, de ter merendado junto e falado de algum história, sei lá, o jogo do Corinthians, a Vila Fundão. Então, é isso que é o reconhecimento verdadeiro, porque a gente sabe que da sociedade no geral, às vezes, né, da gestão ou de outros espaços, né, a gente não tem esse reconhecimento. E o reconhecer o professor não é só saber quem é, né, pelo nome ou nome e sobrenome, mas o que ele fez na sua vida. Sim. Acho que a grande coisa, sabe? Porque eles vão ver pessoas que leem quadrinhos, falam sobre quadrinhos e vão lembrar, vão associar com aquela aula que eu parei tudo para poder explicar sobre aquela cena do Mulher Maravilha que se passa na Primeira Guerra Mundial, né? Das trincheiras e tal, e como que acontecia. Então, assim, a gente às vezes precisa, sim, parar né, aquela coisa de só passar conteúdo com nome, data e sentar para trocar uma ideia. Nesse momento de pandemia, acho que o principal é o espaço de escuta, porque a gente não vai ter a formação para lidar com o luto ou com o sofrimento, né, com as questões de doença e tal. Mas a gente pode sim oferecer um espaço de escuta, oferecer a oportunidade, né, e as ferramentas para que eles possam buscar esse conhecimento, vide ET Bilu, busquem conhecimento, mas que eles tenham essas ferramentas e ajam da maneira correta, né, de acordo com uma ética, uma moral ali em comum, né, que esse conhecimento ele seja útil para várias situações da vida deles. E muitas vezes os quadrinhos eles vão ser esse recurso, não o recurso do nerd renegado que sofria bullying. Hoje em dia já é pop, já é tech, já é tudo, né? Que nem o agro, né? Da Globo. Mas, assim,
quando, por exemplo, os alunos sabem que eu curto, né, toda essa realidade de cultura pop e sempre tô com um livro, sempre comento de algo que eu assisti, de alguma coisa que eu tô jogando. Então, saber que, né, a professora tá curtindo tudo isso, tá falando sobre isso no IGTV, tá falando sobre isso nas redes sociais, tá desenvolvendo ali nas videoaulas gravadas ou ao vivo ou presenciais, tá desenvolvendo sobre isso. E eu também quero ser alguém, não só pelo, eu quero ser alguém foda como ela, né, no sentido desse reconhecimento do nome e sobrenome. Mas eu lembro de coisas legais e em algum momento eu vou fazer isso por outros, sendo professor ou não. Então isso, ó, é sensacional. Vou aproveitar então fazer a última pergunta. Agora você pode aproveitar, né? E pode tacar fogo, taca ali pau. que é a questão das dificuldades, né? Sobre a questão de quadrinhos e educação. Você vê alguma dificuldade nas questões de instituição, né? Dentro de alguma escola, com a coordenação, com a direção, você percebe isso? Ou mais uma dificuldade na questão da aplicação? Como é que você vê esse movimento que eu acho importante a gente pensar aqui? Você até já abordou, né? Tipo, deu uma pincelada nessa questão, mas se tem mais alguma coisa que marcou, assim, uma dificuldade e se tem alguma ideia de como contornar isso, alguma coisa? Em algumas vezes a dificuldade é ter o material para todos. Então, vou dar um exemplo da primeira escola que eu trabalhei aqui no Jardim São Luís, que era um 9º ano que eu ia trabalhar a Revolução de 32. E existe uma HQ muito da hora que trata sobre o assunto, inclusive dando destaque para o movimento negro, né? E é produzido por uma pessoa negra. E a escola pôde providenciar, sendo uma escola particular, ela pôde providenciar uma quantidade um pouco maior desses quadrinhos e que a gente pudesse realizar a leitura em sala, desenvolver o trabalho em sala. Qual que é o nome do quadrinho? Eita, eu emprestei pra alguém esse quadrinho, não lembro. Então deixa pra lá. Depois qualquer coisa, se a gente lembrar, vai ter na imagem. Vai tá. Olha, eu já vou colocar o comentário como se já tivesse na imagem, porque eu sei o título, mas não sei agora. Então tudo bem. Então tá aí, vocês estão vendo. O seguinte quadrinho que está na imagem, foi o quadrinho que a gente fez esse desenvolvimento de trabalho. E era um 9º ano realmente pequeno, era uma escola pequena, então foi possível comprar uma quantidade que os alunos pudessem ler e depois devolver para a escola. E isso a gente sabe que não é possível para todo mundo, né? Não é toda escola que vai ter ali a disposição de entregar ali vários livros e tal, ou terem projetos como esse, né, na minha biblioteca, né, que entregue algum livro, ou alguns livros, ou que os alunos busquem mais livros, né, para desenvolver esse trabalho. Uma outra dificuldade é com relação à própria gestão, ou os colegas, professores, né? Existem muitos lugares que ainda têm uma resistência muito grande, né, a esse método, a essas ferramentas, a essa maneira de avaliar, né? Ainda a galera é muito presa ainda no é o 0 a 10, porque tem que ter desempenho, presença. E quando a gente já avalia de uma maneira diferente, quando a gente já observa o global, o holístico, né? Né, a gente é visto como sonhadora. Daqui a 3 anos você conversa comigo de novo, que você já vai ter desistido da educação. Você fala, poxa, entre outras coisas, né, que a gente ouve. Então, às vezes a gestão ou a equipe de professores, se ela não é tão coesa, se ela não está ali sendo humana ou mesmo está querendo esse desenvolvimento, ela vai travando um pouco o seu caminho. Mas não vai impedir, né? Você vai nadando contra a maré. Mas é bem mais cansativo. E a própria valorização do trabalho do aluno, como eu tinha mencionado, né, na questão lá o desenho ele vai estar mostrando alguma situação que acontece, ou, né, a maneira de avaliar, né? Então o aluno se esforçou para fazer, ele não tem a habilidade total no desenho, ou ele não expressou da maneira, né, na língua portuguesa correta, mas ele falou daquilo que ele vive, ele falou de uma situação ali, de repente na gíria, né, às vezes colocou um cringe, que a gente pode não entender tanto, mas que para eles já está na linguagem, pode ser a realidade do Free Fire, pode ser a realidade dos canais que eles acompanham, né, dos influencers, das influencers que eles acompanham, e a gente vai precisar valorizar esse trabalho, não só com a nota do 0 a 10, mas também trocar essa ideia, valorizar, né, no reconhecer esse trabalho, esse esforço, no real sentido, né, no trabalho, né, no esforço,
daquilo que produziu, do roteiro que produziu, da linguagem que produziu, né, do desenho que foi produzido ou digitalmente ali produzido, né? Então é um resultado, né? Um objetivo a ser alcançado, né? E algumas vezes a gente age de uma forma que não é tão agradável. Então essa semana eu estava conversando com uma professora na escola e que ela me falou de um episódio de uma série chamada This Is Us, e que ela tá acompanhando as temporadas mais recentes, né? Pra mim não me fez muito bem essa série, porque toca em muitos gatilhos e muitas questões profundas familiares. Então fica ali a indicação com parcimônia, com cuidados e com autorização do seu terapeuta, da sua terapeuta, né? E ela mencionou de uma das famílias e uma criança que tinha sido adotada e tinha, né, um passado mais complexo, e que na ocasião de um trabalho de escola, numa redação, né, ela escreveu maravilhosamente bem, de acordo com as regras da língua, mas ela contava sobre situações de dor e sofrimento. E essa professora, sem autorização da aluna e em especial da família, por ser menor, né, uma menor de idade, publicou isso tipo num jornal do bairro, da cidade, sei lá. Publicou. Vamos dizer que hoje em dia seria o famoso eu postei nas redes sociais. E isso é uma situação irresponsável, né? Então, uma dificuldade na aplicação, ou mesmo nessas questões de instituição, às vezes pode ser a nossa falta de preparo, né? Às vezes, tanto a falta de preparo que vai resultar nessa irresponsabilidade, que depois a gente não consegue dimensionar, a questão também de selecionar o conteúdo. Então, mesmo que eu saiba que meus alunos estão acostumados a assistir, jogar, ter contato com a violência gráfica, com situações, né, envolvendo questões sexuais, mas tem também a classificação etária. Então, tem coisas que eu não vou indicar livremente, porque eu sei que aquilo para aquela idade pode gerar ali algumas questões. E às vezes a gente... eu ouvi falar que mouse é muito da hora para trabalhar com os alunos sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas será que com o 9º ano é um fator bom, positivo? Será que é melhor só ser trabalhado no ensino médio? Uhum. Eu vi que a adaptação em quadrinhos daquela obra Metamorfose, ela é muito bacana. Mas aí, de repente, pode não ser adequado para aquilo que você tem um objetivo. Então, eu vou falar assim, leiam qualquer adaptação dos clássicos em quadrinhos. E aí o aluno escolhe essa, mas você está trabalhando uma coisa que não tem muito a ver. Então, ter essa responsabilidade, ter essa noção, ela precisa fazer parte para ser uma ferramenta adequada, né? Por mais que a gente queira fazer as gambiarras, né, para conseguir, que nem o do exemplo que eu dei, né, para colocar o prego na parede e colocar o quadro, a gente pode usar, sim, uma pedra, uma panela, uma fruta, mas o mais adequado seria o martelo. Então, a gente vai pensar o que é mais adequado. Às vezes é perguntar a opinião de um colega, de uma colega, ou mesmo da gente, chama nós, né, para trocar essa ideia, né? É o famoso que nem quando a gente vê aquelas propagandas assim, racista, machista, LGBTQIA+, fóbica, e aí você fala, não tinha um amigo para avisar? Não tinha, porque todo mundo é igual a essa pessoa. Todo mundo ali é branco, cis, hétero, e vai falar assim, uhul, que maneiro, da hora, olha só, fechou, arrasou demais. E aí, no final das contas, vai para uma rede, né, nacional ali, ou vai ser produzido para as redes sociais, e infelizmente não rola, né? Ju, meu Deus do céu, muito obrigado, viu? Foi realmente um bate-papo, muito maneiro. Vou pedir então aqui já que você falou, né, das suas redes, dar tipo um panorama rapidinho, porque eu tô olhando aqui no tempo, o podcast tem que ter 1 hora, que senão não cabe no Instagram. Dos seus canais, né, onde as pessoas vocês podem falar, e eu vou estar aí colocando na imagem também, galera, sem problema. Se você estiver vendo isso no YouTube ou no Instagram, se você estiver vendo no Spotify, vai estar no texto do podcast. Fechou. @ilujauozui em todas as redes sociais, que é eu sou a Julie ao contrário. Então você põe o ao contrário lá, Ilujauozui, vê se tá eu sou a Julie ao contrário. Essas são as minhas redes, né? Em todas elas, e o IGTV ali é o canal, por enquanto, não sei se eu vou ter YouTube aí, quem sabe. E os meus programas na Rádio Geek BR, eles estão disponíveis no YouTube e no Facebook,
que são os programas Nerds e Empoderadas e o programa Live Pop Geeks. Então, tanto no YouTube quanto no Facebook da Rádio Geek BR, tamo aí. E vocês podem chamar nós aí para trocar uma ideia. Show! Novamente, Ju, muito, muito obrigado mesmo. Foi um bate-papo do caramba mesmo. Do caralho, o podcast é meu, eu falo palavrão, esqueço. Eu fico, não sei o quê. Catapimbas! Catapimbas? Galera, então vou aproveitar, né? Se vocês também gostam de quadrinho, vou pedir para seguirem o coletivo de quadrinhos que eu faço parte, né? O Molotov HQ. Possivelmente quando esse podcast sair, né, for ao ar, eu acho que vai ser em agosto, 16 de agosto mais ou menos. O nosso financiamento coletivo já vai ter acabado, mas entrando em contato ali pelo @MolotovHQ, que vocês estão vendo agora na imagem, vocês vão ver um pouquinho dos nossos quadrinhos, né, que a gente tem a oferecer, e também, né, além desses podcasts, eu produzo vídeos e neles falo um pouquinho sobre as possibilidades dos quadrinhos, né, dentro das diversas áreas do conhecimento. E acompanhem também, né, o Educa HQ no YouTube, se inscreve lá, ativa o sininho, faz aqueles paranauê todo, ou também no meu Instagram, que vocês estão vendo aqui na imagem. Então é isso, olha só, podcast de 55 minutos, ufa, tava só aqui. Foi muito gostoso gravar, porque, Ju, eu fazia a pergunta, você só ia, aí eu ficava aqui só. Foi muito, muito bacana. Então é isso, galera. Muito obrigado, valeu, falou e até mais. Falou.